Eu espero que ninguém saiba qual é a relação entre a matemática e o malabarismo, porque essa é a surpresa, uma das surpresas, espero eu, da minha aula. Além disso, eu espero que tenham ideias erradas, porque assim o choque é ainda maior. Imaginem relações que não são aquelas que eu vou mostrar, espero eu. O meu objetivo, antes de começar, tem vários objetivos. Não é exatamente ensinar malabarismo, embora no fim fica desde já prometido algumas aulas práticas. Quem quiser, eu posso dar as primeiras aulas de malabarismo e vocês vão para casa e se treinarem, é preciso treinar, conseguem fazer em 1 ou 2 horas aquilo que é mais básico. Também não é uma aula sobre matemática, embora eu espero que aprendam não exatamente conteúdos matemáticos, mas um dos meus objetivos é mostrar-vos aquilo que é... Eu não tenho melhor maneira de dizer o que eu vou dizer a seguir, que é um bocadinho da alma da matemática. É uma das coisas que eu pretendo mostrar. Outra coisa que eu pretendo fazer, e é uma coisa que eu gosto muito de fazer, acho importante, é destruir preconceitos. Há muitos preconceitos contra a matemática, preconceitos sobre a matemática, sobre os matemáticos, e sobre outras coisas que eu não vou dizer explicitamente, mas quem estiver mais atento ou depois reler vai ver que há aqui vários preconceitos com os quais eu vou lidar. O primeiro dos quais é a relação entre coisas sérias e brincadeiras. Esta aula vai ser muito séria, não vai ser uma brincadeira, apesar do malabarismo, mas vai ter brincadeiras. Portanto, eu vou usar brincadeiras para falar de coisas sérias e falar de coisas sérias brincando um pouco. Mas eu escolhi esta aplicação também porque a aplicação da matemática ao malabarismo é uma aplicação muito séria e é direta. A pessoa podia falar, por exemplo, de que no malabarismo há trajetórias, portanto há física, portanto há matemática. Mas nenhum malabarista vai usar física para fazer malabarismo. É uma relação engraçada, pode ser interessante analisar, mas não tem uma implicação direta no malabarismo. A matemática que eu vou mostrar tem implicações diretas no malabarismo. Portanto, não é uma relação tangencial ou que eu vou torcer, percebem, aqui para fazer assim uma ligação só para ficar divertido. Não, como eu espero demonstrar, é uma ligação séria. Antes de começar, também gostava de dizer que eu não sou malabarista. Consigo fazer algumas coisas, mas não sou malabarista e, portanto, de vez em quando, vocês vão ver as bolas aqui no chão. Espero que se concentrem nas vezes em que eu consigo manter as bolas no ar e ignorem as outras, está bem? Mas isto é como em tudo e é outra lição importante. Há muitas relações que eu vou mostrar entre a matemática e o malabarismo. E uma delas é que para ser bom a qualquer uma delas é preciso trabalhar e é preciso a pessoa esforçar-se e é preciso não desanimar cada vez que as bolas caem ao chão. O que há a fazer quando uma bola cai ao chão é simplesmente apanhá-la, ok? Na matemática é algo semelhante, vamos ver. Bom, depois desta introdução mais ou menos séria, mostrar só uma pequena relação curiosa entre a matemática e o malabarismo. A minha primeira relação é uma, talvez coincidência, talvez não, está à outra palestra, este é um bocado um documento mais antigo que é sobre matemática. Uma matemática já relativamente séria, que é o Papiro de Rinde, que foi escrito, aliás, foi copiado por um copista mais ou menos naquela altura, 1650 antes da nossa era. Mas o próprio copista, no início, diz que está a copiar um documento do reinado de um certo faraó e, portanto, sabemos que o original, se aqui era o original, tem cerca de 2 anos antes disto. Portanto, é cerca de o ano menos 1800, mais ou menos. E coisa curiosa, a ilustração mais antiga em que se representam seres humanos conhecida a fazer malabarismo é esta, concentra-se na terceira fila a contar de cima, portanto, de cima para baixo. Isto é uma representação, uma figura no túmulo de um príncipe desconhecido. Eu vou mostrar o detalhe daquela terceira linha, okay? E temos nitidamente mulheres egípcias a fazer malabarismo. E a data é sensivelmente a mesma, cerca de menos 1800. Portanto, as provas mais antigas de seres humanos a fazerem matemática e malabarismo coincidem no tempo. Portanto, a malabarismo e a matemática são, pelo menos, tão antigos um quanto o outro, tanto quanto sabemos. Mas isso é só uma curiosidade. Outra relação é que há
alguns matemáticos que fazem coisas estranhas que as pessoas normalmente não associam. Normalmente, isto é o primeiro preconceito que eu gostava de falar, é o preconceito que há sobre os cientistas em geral e sobre os matemáticos em particular. As pessoas normalmente não conhecem nenhum matemático, okay? Porque há muitos poucos e, portanto, os que conhecem são poucos. Mas toda a gente tem uma ideia, e cientistas a mesma coisa, toda a gente tem ideias, algumas bem definidas demais, sobre o que é um matemático e o que é um cientista. Normalmente associa a uma pessoa com pouca destreza manual, óculos muito grossos e que vivem laboratórios ou nos seus gabinetes com muita poeira e muitos livros antigos, se for matemático. Estas ideias estão completamente erradas. Não têm nada a ver com a realidade. Onde é que as pessoas vão buscar essas ideias? Seria interessante estudar o porquê. Eu não vou falar disso, vou-vos apresentar contra-exemplos fortíssimos. Um deles, o Ron L. Graham, é um dos maiores matemáticos do século XX, especialista numa área chamada matemática discreta e combinatória, com um trabalho enorme, prémios de carreira, etc. Primeiro, ele aqui já tem uma... Reparem, ele não usa óculos, primeiro fato que eu queria dizer, okay? E parece uma pessoa mais ou menos normal. Mas, para além de ser um excelente matemático, como eu disse, um dos topos do século XX, ele fazia outras coisas na vida. É o mesmo. Ali, atirando uns cubos de Rubik ao ar. Na parte do meio, numa postura que normalmente as pessoas não identificam com o matemático, mas os matemáticos também vão à praia e também usam calções e fazem outras coisas, ok? E naquela figura da direita, é ele, obviamente, aquele que está no lado direito. Porque para além de ser malabarista, além disso, como diz ali, ele foi presidente da Associação Internacional de Malabarismo naquele ano, ok? Ele fazia mais umas coisas. Isto é ele. Eu repito, um dos matemáticos de topo do século XX, ok? O Ron L. Graham tinha um número de círculo enquanto estava a fazer a licenciatura e chegou uma vez, enfim, a fazer uma pequena atuação com o Cirque du Soleil, que não sei se sabem o que é, mas é o melhor circo do planeta, ponto final. Primeiro exemplo. Segundo exemplo, Claude Shannon é um matemático mais aplicado que o outro, se bem que o outro também era relativamente, que é um dos fundadores da chamada teoria da informação. É uma pessoa cujo papel e cujo trabalho foi fundamental, absolutamente fundamental, nos computadores, na tecnologia dos telemóveis e dos CDs. Eu não acredito pessoalmente que hajam seres humanos indispensáveis. E o Claude Shannon não era indispensável. O que é que quero dizer com isto? Se o Claude Shannon não tivesse existido, os computadores existiam na mesma, os telemóveis existiam na mesma, os CDs existiam na mesma. Mas provavelmente teriam aparecido um bocado mais tarde. Não tão cedo. Okay? Trabalhos fundamentais. Bom, temos aqui o Claude Shannon a fazer outras coisas, porque, além de matemática, ele tocava clarinete, jogava xadrez, fez o primeiro programa de xadrez para jogar xadrez contra humanos, andava de monociclo. Sabem o que é monociclo? É uma bicicleta que só tem uma roda. Okay? Por isso é que não se chama bicicleta. E ele era conhecido por andar nos laboratórios da Bell, onde ele trabalhava, como matemático. Era conhecido andar de monociclo e a fazer malabarismo ao mesmo tempo. Terceiro exemplo, este vou passar muito rápido, é um exemplo mais recente, mas este tem vários artigos sobre estas relações entre a matemática e o malabarismo. Também é um matemático de topo, foi presidente da Sociedade Americana de Matemática naquele biênio e foi graduado com este prémio, que é um prémio de carreira. Hobbies, o canto e o malabarismo. Último exemplo, o Knudsen, que é da Universidade de Cornell, que é um bocado mais novo que os outros, também é um matemático excelente, e tem este pequeno detalhe, foi detentor do recorde mundial de malabarismo a duas mãos, com duas pessoas, trocando 12 bolas. Até naquele período, de 1990 a 1995, em 1995 houve dois outros tipos, que eu não sei quem são, que bateram esse recorde e conseguiram fazer malabarismo com 13 bolas. Ok? Eu espero que não imaginassem. Aliás, é curioso que eu tenho encontrado vários matemáticos. Os próprios matemáticos não sabem destes exemplos, que há montanhas de matemáticos que fazem malabarismo. Aliás, eu escrevi uma pequena coisa para a Gazeta Matemática e quando mandei o artigo, o diretor da Gazeta, o Rogério Martins, não sei se conhecem do Isto é Matemática, do SIC Notícias ao domingo, ok? Se não conhecem, googlem, façam Google e Isto é Matemática.
E ele disse-me, não sabia que havia estes matemáticos que eram todos malabaristas e já agora eu também ando de uniciclo e também faço malabarismo. E depois mandou-me um e-mail um bocadinho mais tarde a dizer, e já agora eu aprendi malabarismo quando fui fazer Erasmus e aprendi com um grupo de matemáticos na universidade, que me esqueci onde é que foi, alguns aqui na Europa, e fazer, ok? Bom, espero que não fiquem com a ideia. Não é verdade que todos os matemáticos façam malabarismo, ok? Mas há alguma interseção. Bom, e o que eu vou descrever, qual é a relação entre a matemática e o malabarismo? A relação começa com um grupo de pessoas que tenta resolver o seguinte problema, que é como é que eu comunico aos outros um truque novo? Eu vou expor esse problema, vou tentar fazer aqui. Imaginem, estejam muito atentos ao que eu vou fazer. E tentem perceber exatamente o que é que eu vou fazer, porque depois o vosso papel seria explicar a alguém. Imaginem que iam lá fora e encontravam alguém que era um malabarista. E o malabarista perguntava, o que é que ele fez? Okay? E vocês têm que lhe explicar que truques é que eu fiz. Sigam, com atenção. Okay? Portanto, isto é a coisa mais fácil de fazer. Agora tem aqui outra coisa diferente. Não sei se estão a ver. Agora volta àquele. E agora uma terceira completamente diferente das outras. E volta àquele. Expliquem o que é que eu fiz. Conseguiram? Bem, ele tirou umas bolas ao ar, uma foi para ali, outra para lá. Mas exatamente o que é que eu fiz. Ok? Estas coisas têm nomes. Ok? Por exemplo, este chama-se a cascata. Curiosamente, este não tem nome que eu saiba, a não ser o nome que eu vou dar e vamos ver. E este chama-se o chuveiro. Ok? E, portanto, se vocês soubessem os nomes, podiam dizer, ele fez a cascata, depois fez uma coisa que eu não sei o que é, e depois fez o chuveiro. Mas o problema é, imaginem que eu invento um truque novo. O que é que me adianta inventar um nome e como é que eu digo depois às outras pessoas como é que ele funciona? O que é? Ok? E, portanto, este problema surgiu e várias pessoas, todos eles, ou engenheiros, ou tinham algo a ver com a matemática, um deles matemático, o Colin Wright, que está ali, 3 grupos de pessoas diferentes que arranjaram uma maneira de dar nomes a todos estes truques. Mesmo truques que nós ainda não inventamos. Eu não sei se já repararam, mas a humanidade de vez em quando faz dessas coisas notáveis. Por exemplo, imaginem que vocês queriam dar nomes aos números, que não sabiam como é que se chamavam. E queriam uma primeira ideia é ter um símbolo para cada número. Tem o 0 até o 9 e depois tem um novo número. Okay? O que nós fazemos é uma coisa muito inteligente. Usamos os nomes que já demos antes, o 1 e o 0, para dar um nome ao 10. Porque senão ficava insustentável arranjar um nome diferente para cada número. Nunca mais se chegava lá. Ok? E o problema aqui é arranjar um nome dessa maneira. Um nome que seja útil para a pessoa, mal veja um truque novo, ter-lhe associado imediatamente um nome. Okay? Por exemplo, vocês nunca viram os números todos, mas se virem o número, vocês sabem, mais ou menos. Dá-lhe um nome. Se ele for muito grande, nem sequer eu sei como é que ele se chama, mas pronto. E a ideia, eu vou descrever a seguir, mas a ideia usa números. Mas não é por isso que tem a ver com matemática. Só porque uma coisa usa números não quer dizer que seja matemática. Isso é tão disparatado dizer, só que eu vejo números e digo, está ali matemática. É tão disparatado como se eu vir um relatório, imagina um relatório técnico e dizer, está ali literatura. Ok? É verdade que os relatórios técnicos e a literatura usam letras e o alfabeto, mas não é por isso que sempre que eu uso letras que faço literatura. Ou só porque eu uso letras e palavras eu escrevo poemas. Ok? E é a mesma coisa na matemática. Só porque eu uso números não quer dizer que há matemática. Eu vou-vos dizer, se é um bocadinho mais lá para a frente, onde exatamente é que está a matemática. Mas a matemática não está nos números. Okay? A notação usa números, mas a notação é muito boa porque faz uma coisa que faz entrar a matemática. Mas não é exatamente por causa dos números, se bem que os números ajudam. Bom, antes de explicar a notação, eu vou dizer que o que eu vou fazer é explicar uma nomenclatura para uns casos limitados. Há casos que eu vou deixar de fora, mas também há nomes para essas coisas. Mas isto é uma introdução ao malabarismo e, portanto, a pessoa não pode fazer logo tudo. Por exemplo, aquilo que eu vou fazer são nomes para movimentos malabares, para padrões que satisfazem aquelas 2 regras. As bolas são alternadamente lançadas por uma mão e pela outra, e, no máximo, uma bola é lançada a cada altura. Por exemplo, há coisas que se podem fazer em que aquilo não é verdade. Eu vou fazer um que vai ficar fora da nossa conversa, em que eu vou lançar, ao mesmo tempo, 2 bolas. Okay? Não é este,
Mas, por exemplo, se eu fizer isto, reparem, lancei duas bolas ao mesmo tempo. Ok? Outra vez. Viram? Portanto, este movimento que eu fiz no meio, eu vou tentar fazê-lo seguido. Eu não consigo, não sou muito bom a fazer aquele movimento. Aliás, quando elas chocam, é terrível. Portanto, eu vou tentar fazer. Isto é, aqui, eu não sei se repararam o que aconteceu. O que aconteceu é que eu sou demasiado bom a fazer isto às vezes. E a minha mão direita e a minha mão esquerda mandam exatamente ao mesmo tempo e eu fico fascinado quando isto acontece. E elas batem ali exatamente uma na outra. Se eu tentar de propósito, não consigo. Quer dizer... Ok. Fiz 3 vezes seguidas, mais ou menos. Ok? Mas perceberam, portanto, isto vai ficar de fora. Há uma série de movimentos que vão ficar de fora. Além disso, há movimentos sobre a forma que vão ficar de fora. Por exemplo, eu vou dar o mesmo nome a este e a este, apesar deste ser um bocadinho mais difícil de fazer, especialmente os meus olhos seguirem estas bolas, o que é que elas estão a fazer. Ok? E também há este, por exemplo. Este, estão a ver que é diferente do outro, é assim um bocado mais giro, mas para aquilo que nós vamos falar é igual a este. Ok? Reparem a diferença. Eu vou manter a bola vermelha em cima. Ah, não, desculpa, enganei-me. É a azul que está em cima. Isto era uma piada muito subtil. Mas... foi demasiado subtil. Bom. Em que é que consiste? Ela consiste no seguinte. Finalmente percebeu. Ela consiste no seguinte. Nós vamos imaginar... Vamos imaginar as trajetórias das bolas quando eu me desloco. Portanto, o que está ali seria vocês olharem para as bolas enquanto eu estou a andar. Ok? Estão a ver a trajetória das bolas do vosso ponto de vista. Aliás, aquilo seria ao contrário. Ok? Mas por causa das câmaras convém que eu ande para ali. Portanto, aquilo é ao contrário do que está ali. Ok? Portanto, seria assim. Ok? Bom. E aquele movimento, neste movimento, a pessoa percebe, fazendo aquele desenho, o que é que acontece. Portanto, os números pares representam a mão direita e os números castanho a esquerda. E aquilo é o que acontece sucessivamente. Quem é que lança uma bola, quem é que apanha uma bola. E o que acontece neste momento é um padrão completamente regular em que cada bola é lançada e apanhada 3 momentos depois. E, portanto, isto chama-se, simplesmente, o 3-3-3. E como é 3-3-3-3-3, nós simplificamos e chamamos-lhe, este é o 3. Ok? Portanto, isto que eu fiz aqui é o 3. Está bem? Vamos lá ver se perceberam. Este qual é que é? Como é que chamariam este? 4? 4-4? Mais alto que eu já ouvi. 4-4-1. Reparem que se repete sempre. A primeira, a vermelha, é apanhada 4 tempos depois. A segunda, a amarela, apanhada 4 tempos depois. E depois a verde é 1 tempo depois. E depois repete-se. 4-4-1, 4-4-1, 4-4-1. Já agora, o que é um 4, o que é um 1, o que é um 2? Se perceberem aquilo, o que é um 1? Um 1 é lançar a bola com uma mão e apanhá-la com a outra no momento seguinte. Isto é um 1. Isto de facto não é um 1, são vários 1s que eu estou a repetir. Um 1 era só um. Ok? O 0 é o movimento mais fácil de fazer. Toda a gente consegue fazer o 0. Ok? Isto é o 0. O 2 também. O 2 é algo que vai e a própria mão vai apanhar. Mas normalmente, no meio do malabarismo, o 2 é difícil fazer porque é uma coisa muito baixinha. Então o que a pessoa faz, há uma convenção que um 2 é bola parada na mão. Um tempo. A pessoa não manda a bola para a própria mão quando não faz nada no meio. Deixa a bola na mão. Ok? Um 3 é passar para a outra mão. Depois um 4, desculpem, é passar para a mesma mão. Portanto, eu enganei-me. O 3 é quando passa para a outra mão, um bocadinho mais alto. Um 4 passa para a mesma mão. Um 5 depois é mais alto. Ok? Claro que a altura aqui é subjetiva. O que é importante é quantas coisas eu faço no meio. Vou mostrar o 4-4-1. Ok? 4-4-1 é isto. E reparem, para seguir, vou usar estas 2 bolas da mesma cor, 2 bolas vermelhas e uma bege. Sigam a bege. Ok? Concentrem-se na bege só. 4, 4, 1. 4, 4, 1. 4, 4, 1. Perceberam? Ela está 2 tempos aqui, passa para ali, faz 2 aqui. E, portanto, agora é muito fácil. O que é que eu fiz no princípio? Fiz o 3, fiz o 4-4-1, voltei ao 3 e depois fiz outro que ainda não ensinei qual é o nome. Ok? Toda a gente percebeu? Ok.
Bem, mas novamente, não é por isto que entra a matemática. Porque é que alguém nunca pensou nisto? Isto é um bocado, não é assim, preciso ser um gênio para vir com isto. O que as pessoas descobriram é que isto tem propriedades interessantes. E quando descobriram que tem propriedades interessantes, isto passou a dominar o mundo do malabarismo. Hoje um malabarista aprende malabarismo usando estas coisas que eu vou ensinar. Ok? Isso é uma coisa que eu não sabia, até ter feito uma palestra em Lisboa no Chapitão, com alunos do Chapitão. Os alunos do Chapitão não sabiam, eu perguntei, será que sabem a notação, não sei o quê, não sabiam o nome, mas quando falei com eles, eles tinham aprendido, sabiam. Eu pedia o 4-4-1, eles sabiam o que era o 4-4-1. Faz lá o 5-3-1, eles faziam o 5-3-1. Este é o 5-3-1. Eu gostava muito, mesmo muito, de conseguir fazer o 5-3-1. Não consigo, e por isso trouxe aqui uma ajuda. Um malabarista fantástico. Eu ponho aqui 5-3-1 e ele faz. Reparem, eu também podia falar, isto está cheio de matemática, quem programou isto tem que saber matemática, mas não é dessa que eu quero falar aqui, ok? Eu quero mostrar matemática explícita, essa está implícita. Vamos lá ver se conseguem detectar o 5-3-1, ok? Vamos voltar aqui e analisar uma coisa. Reparem o que acontece com a bola vermelha, chamemos assim, ok? Ela faz 5-1, 5-1. A amarela faz 3-3-3. A verde faz 1-5-1-5. Portanto, há duas bolas a fazer 5-1, 5-1, 5-1 e uma no meio a fazer 3-3-3, que é sempre a mesma. Vamos ver se observamos isto. Vejam lá, se conseguem seguir a bola que está a fazer 3. Tá bem, esta aqui faz 3 e é sempre a mesma, anda de um lado para o outro, isto é um 3. Okay, vamos seguir uma outra bola e ver o 5-1. Vamos seguir esta. 1, 5. Vem cá para baixo. 1, 5. E a outra está a fazer o mesmo na direção contrária. Estão a perceber? E para a pessoa aprender isto, a única coisa que a pessoa tem que fazer é soldar novas ligações no cérebro para o cérebro perceber e conseguir fazer isto. Ok? Eu estou a brincar, mas isso é literalmente o que a pessoa faz. Ao treinar, o que a pessoa vai fazer é criar novas ligações sinápticas no cérebro até isto ficar automático. Ok? E sem treino não conseguem fazer isso, porque o vosso cérebro não consegue fazer essas ligações. Vocês dizem, cérebro, faça as ligações. Ele normalmente não obedece, o meu pelo menos. Ok? E agora está aqui a parte onde eu vos vou mostrar onde é que está a matemática. O que eles perceberam é que esta notação permite fazer mudanças de certos movimentos para outros movimentos. Ok? Por exemplo, eu posso chegar aqui, tenho 3-3-3, e posso trocar a trajetória daquela verde com esta amarela. O que eu faço é puxo esta para trás, estão a ver? E aquela para a frente. Na figura, na bola, eu não puxo para trás nada, ok? Eu troco a trajetória. Esta que está aqui ia fazer um 3, mas eu agora mudei de opinião e faço-lhe um 4. Esta aqui ia fazer um 3, mas faz um 2. Ali também tenho que trocar para ficar direito, ok? Vou mostrar como é que isto se faz. Portanto, o que eu vou fazer é aquilo. Reparem, lembra-se, um 2 é a bola ficar na mão. E para mostrar a bola está na mão, eu vou fazer assim, ok? Mostrar que ela está aqui. Portanto, isto é um 3, 4, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 2, 3, 3, 3, 4, 2, 3. Perceberam? Eu não sei quando parar, se eu parasse antes. Mas toda a gente viu, está aqui o 4 e o 2, daquele lado. Para durante um bocadinho, ok? Portanto, eles perceberam que, fazendo estes desenhos, eu consigo perceber de que movimentos é que eu consigo passar para outros movimentos e arranjar relações entre movimentos. E a matemática não é mais do que estudo de certas relações subtis que os nossos olhos não captam a olho nu. Os nossos sentidos, passam os nossos sentidos. Okay? A matemática é essencialmente estudo de certas relações. E é aqui que entra, de facto, a matemática, como iremos ver. Portanto, o que acontece é que eu consigo pôr um 4-2 lá no meio. Já agora, isto é o 4-2. Porquê que é o 4-2? Aquelas estão a fazer 4, 4 e esta está a fazer 2. Ok? Por exemplo, este aqui é o 4-0. Completamente diferente. Ok? É o que pensa a minha mão esquerda. Aqui tem que aguentar com a bola. Isto é o 4-2, percebem? Aquele é o 4-0. Ok? E os matemáticos gostam de resolver este tipo de questões. Classificar os movimentos. Quantos movimentos diferentes é que há? Ok? Quais são todos?
Como é que eu posso organizar toda esta informação? Okay? Isto pode parecer para um malabarista que estraga o divertimento todo, porque a gente resolve o problema todo, ok? Mas vamos ver que não. Porque ao resolver esse problema completamente, nós encontramos outros, okay, que dão armas aos malabaristas para descobrirem coisas novas. Por exemplo, uma razão pela qual o 441 não tem nome é porque nunca ninguém tinha pensado neles antes, até os matemáticos meterem o nariz no assunto. E descobriram, classificámos todos, há aqui um, 441, como é que é isso? É assim, alguém fez isto, não há registro. E até é giro, não é? Ok? Umas horitas a aprender aquilo. Portanto, aqui está, eu vou resumir a essência da matemática, quando entra no malabarismo, e é aqui que ela entra, que é, se eu tiver duas trajetórias, aquilo são só duas, imagina que há muitas bolas, ok? 37, só porque eu gosto de 37. E aquelas são só duas. E o que eu posso fazer, eu posso pegar, se elas vão ser apanhadas em momentos sucessivos, eu posso trocar aquelas duas trajetórias. E se eu trocar aquelas duas trajetórias, ok? Portanto, no desenho, significa o seguinte: esta linha verde passa para ali, aquela linha vermelha passa para ali. Troquei. Ok? O M representa um certo número. 3, 4, 5, ok? Seja o que for. Que número agora fica associado a este? Aquele andava M para a frente. Este agora quanto é que anda? Não, exatamente. Ora, reparem. Eu induzi-vos, fiz a pergunta de uma maneira que fica mais difícil responder. Porque concentrei no M, quando de facto é o N. Ok? E este saltava N, e agora este vem daqui. Em vez de vir dali, isto são dois movimentos sucessivos. Em vez dele vir dali, vem daqui. Portanto, eu aumentei um. Este comprimento é maior do que aquele, uma unidade. Portanto, este que está aqui é o N mais 1. Porque eu lancei a cedo. E este aqui, já agora? Este ali era o M. É o M menos 1. Ok? O que é que significa? Quando eu tenho uma sequência de números, que é uma sequência malabar, uma sequência que um malabarista pode executar, eu posso trocar dois números seguintes segundo esta regra. O M e o N trocam, mas quando trocam, o N passa a N mais 1 e o M... Eu devia ter escolhido A e B, que era mais fácil. M e N são um bocado parecidos, não é? Mas eu vou tentar ser claro. Portanto, o MN passa a N mais 1, M menos 1. Ok? Tá? Esta é a parte essencial. Tudo o resto, depois percebe facilmente. E o que é incrível é as coisas que vêm daqui. Portanto, eu vou resumir esta como sendo a lei fundamental das sequências malabares, do malabarismo. Ok? Se eu tiver uma sequência de números, eu posso trocar dois, desde que tenha aquela regra. O que é que isto interessa? Interessa o seguinte. Imaginem, por exemplo, que eu faço esta pergunta. O 56612, será que existe? Será que é possível? Quantas bolas é que estão envolvidas naquele padrão? É difícil saber. Vamos tentar descobrir o que é que acontece. Podemos fazer desta maneira. Eu representei aqui mão direita, mão esquerda, direita, esquerda, mão direita, mão esquerda. Ok? Portanto, 5. O que é que significa? 1, 2, 3, 4, 5. Portanto, este passava para ali. Ok? A seguir tem um 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A seguir tem um 6. Estou tramado. Ok. Um 6. A seguir, não tenho mais cores. A seguir tem um 1. Mas já não preciso. Não preciso, porque eu estou agora aqui. Okay, esta lançou. Aqui tem um 1. Um 1 quer dizer que ele passa para ali. Ok? Agora, a seguir, tem um 2. E esta é a mesma bola, porque naquela mão está agora, na mão, aquela bola preta. Ok? E, portanto, ele passa para ali. Ok? A seguir, estou aqui agora. O que aquilo quer dizer, 5, 6, 6, 1, 2, acabou. Mas quando a pessoa escreve aquilo, quer dizer que aquilo se repete. Agora seriam 5. 1, 2, 3, 4, 5. Não, 1, 2, 3, 4 e sai fora do quadro. Ok? E estão a perceber, e portanto, aquela bola, temos já aqui a bola preta, a bola azul,
mas ainda não é claro quantas bolas é que temos, nem sequer se aquilo é possível. O que é um movimento que não é possível? Por exemplo, uma coisa que tem um 5 e um 4 a seguir não é possível. Porque, deixem-me poupar algum esforço aqui. Um 3 e um 2. Direita, esquerda, esquerda. O que é um 3 e um 2? Isto seria 3 e aqui seria 2. Eu tenho duas bolas a aterrar na mão. Isso está proibido por aquelas regras que eu disse. Nós não estamos a estudar esses. Okay? Portanto, o problema que pode acontecer é quando eu preciso de apanhar duas bolas na mão ou lançar. Também podia acontecer eu ter um movimento, fazer estas contas, e chegar a uma altura em que eu tenho que lançar uma bola de uma mão que não tem bola. Isso é muito difícil fazer. Ok? E, portanto, estão a ver, fazendo estes desenhos, é ligeiramente complicado saber se é possível ou se não é e quantas bolas é que tem. Vamos fazer um exercício mais simples e imaginem, peguem nas vossas folhas o 5, 4, 1, 2. Tentem fazer aquele desenho e vamos lá ver quem consegue acabar primeiro, quantas bolas é que estão envolvidas ou se é possível primeiro. O 5, 4, 1, 2. Desculpem, eu às vezes digo coisas, escrevo outras coisas diferentes, é normal. É 4, 5, 1, 2. 4, 5, 1, 2. Quem acabar primeiro ganha 3 bolas de malabarismo. Se eu puder oferecer. Estou autorizado a oferecer. Estás a perder tempo, pá. O que podem fazer é trocar, como cada um só tem uma cor, podem trocar com os vizinhos, usar uma cor, troca. Já está? Não é possível? E tu? 5, 4, 1, 2. Muito bem. Muito bem. Tenho os dois, eu depois dou outras bolas. Depois venham lá no fim reclamar as bolas, ok? Ambos. Ok, tchau. E é possível ou não? É impossível. Ok? É impossível. Ok? Portanto, o objetivo deste pequeno exercício era para ver se toda a gente percebe como é que seria fazer isto desta maneira. Ok? Toda a gente percebeu? Portanto, a pessoa tem que fazer desenhos com cores e ver se há algum conflito ou não, ou se a coisa se repete. E quantas cores usa, são quantas bolas estão envolvidas. Ok? Este programa aqui testa isto. Por exemplo, se eu puser 4, 5, 1, 2, vamos lá ver se vocês têm razão. Lamento. É possível. Portanto, em casa pensem, o que é que terão pensado que se calhar fizeram qualquer coisa mal no movimento seguinte, ok? Depois, se quiserem, no fim, podemos analisar isso, ok? Mas reparem, quantas bolas tem? 3. Vamos pôr o outro. Toda a gente se lembra qual é o que eu tinha ali? Aquele que estava ali era o 5, 6, 6, 1, 2. 5, 6, 6, 1, 2. Os tambores? É possível. Mas como é que a pessoa sabe o número de bolas? Ora bem, uma possibilidade é que eu disse, que é fazer aquele desenho e ver se dá. Mas reparem, isto é um bocado tedioso. O que os matemáticos gostam de fazer é arranjar maneiras mais rápidas de chegar ao resultado. E aquela troca permite fazer isso de outra maneira, que é a seguinte. Se eu trocar o 6-1, ok? Lembra-se aquela regra, troca o 6-1, eles trocam,
E o que está à frente passa para trás e aumenta 1. O que está atrás passa para a frente e diminui 1. E, portanto, fica aquilo. Certo? E agora, se eu trocar os dois últimos, como é que fica? Vamos lá, toda a gente. Vou trocar o 5, 2. Muito bem. Ele troca, o 2 vem para trás, mas por vir para trás aumenta, é compensado, percebem? E o que está atrás passa para a frente, mas é castigado e diminui 1. Estão a perceber? E, portanto, fica 3, 4. E agora, se eu continuar, por exemplo, se eu trocar aquele 6, 2, o que é que dá? 3, 5. Ok? E agora, se eu trocar, o que acontece é sempre que eu tenho um número grande, eu troco de modo a diminuir. E com isso, não seria difícil perceber que eu consigo sempre chegar, por exemplo, se eu trocar agora aqueles 2, 5, 3, cada 5, 3, ao trocar, o 3 passa para trás e aumenta, o 5 passa para a frente e diminui, ok? Eu tenho 4, 4, 4. O que é que acontece? O que é que eles pensaram, os tipos que inventaram isto? É o seguinte, é que eu posso fazer para trás, fazendo as trocas ao contrário, eu posso voltar para trás. E, portanto, se este de trás for possível, o da frente é possível e inversamente. E o 4, se vocês fizerem o desenho do 4, é fácil ver que o 4 é possível. É só mandar 4 para a frente, manda sempre 4 para a frente. Quantas bolas é que tem o 4? Ora, façam lá o desenho e vejam como é que acontece com o 4. O que é o 4? E depois eu faço aqui. Não, é sempre 4, 4, 4, 4, 4. Ok? Portanto, uma bola vai para a mesma mão, cada bola volta para a sua mão. E são 4 bolas. Ok? Eu vou exemplificar. Vamos lá ver. Ainda não domino completamente o 4, mas o 4 é isto. Mesmo no último momento. Vamos repetir? Portanto, o 4, reparem, cada bola volta para a mesma mão. O 4 é fácil, é isto, misturado com este, ao mesmo tempo. Só isso, ok? Mas reparem, o 5, 5, 5 também é fácil. Cada bola vai 5 para a frente. Vamos pôr aqui o nosso amigo a fazer o 5. Eu gostava muito, um dos objetivos da minha vida, tenho de confessar, é fazer o 5. É diferente do 4, porque o 5, cada bola vai para a outra mão. Isto é, mas é uma outra. É cascata com 5, ok? Mas perceberam? Perceberam? Se eu tiver um movimento em que eles são todos iguais, pode ser difícil, mas é possível. Ok? E então temos aqui um algoritmo de testar se um certo movimento é possível. O que é que acontece? A gente experimenta e faz trocas. Vamos fazer aqui o 4, 5. Vamos tentar pôr todos iguais. O que acontece no 4, 5? Se eu trocar estes dois, que são os maiores, o que é que fica? Este passa para trás e fica, portanto, fica 4, 5, 1, 2. Portanto, não é uma boa ideia. Ok? E se eu trocar o 5 com o 1? Fica 2, 4. E agora já está. Porque agora, se eu trocar estes dois e posso trocar aqueles dois, claro que eu podia trocar os dois primeiro e a seguir trocar os dois seguintes. Mas posso fazer logo isso ao mesmo tempo, certo? E dá o quê? Dá o 3, 3, 3, 3. Isto quer dizer que o número de bolas que este tem... Porque, reparem, o que eu estou a fazer é trocar trajetórias da mesma bola. E, portanto, se este aqui se consegue transformar no 3, 3, 3, é porque o número de bolas daquele é 3 e ele é possível. Reparem o quanto mais fácil é fazer isto do que estar com aquele desenho. Ok? E isto é que é aqui que está a matemática. É nestas relações destas coisas. Ok? E, por exemplo, daqui resulta o primeiro teorema de matemática malabarista, que é o número de bolas de um padrão malabar é a média dos números. Porquê? Porque quando eu faço esta alteração, a soma não se altera. Porque o que é que eu faço a um número? Eu aumento o número 1 e ao outro tiro 1.
E, portanto, a soma fica na mesma, porque eu somei 1 ou tirei 1. Ok? E, portanto, a soma destes números é fácil. É igual à soma daqueles. Estão aqui 4 5, portanto, a soma é 20. Ok? E reparem, qual é a média de 4, 4, 4, 4? Não é preciso fazer muitas contas para saber qual é a média de 4, 4, 4. É daquelas perguntas que a pessoa quer que apareça no exame. Qual é a média? Ok? E, portanto, como isto não se altera, a média, que aqui é o número de bolas, ali tem que ser o número de bolas. Está o primeiro teorema e a sua demonstração. Ok? Bom, e o que acontece, por exemplo, quantas bolas é que estão que eu tenho 6, 7, 3, 4? Façam a média. Quanto é que dá a soma? É fácil somar. Se somarem o 7 com o 3 e o 6 com o 4, dá 20. A dividir por 4, dá 5. Isto tem 5 bolas. Ok? Bom, mas agora, o ele ter média certa não quer dizer que ele seja um padrão malabar. Ok? E há outro resultado que eu vou passar um bocadinho por cima, depois se quiserem podem ver. Mas há uma série de resultados sobre malabarismo, usando matemática, que é o seguinte. Por exemplo, nós temos uma classificação de exatamente quais é que são os movimentos malabares e como criar movimentos malabares. Okay? E em vez de ler aquilo que está ali, que é para depois para os mais corajosos fazerem em casa, eu vou dar um exemplo do que está ali escrito com o exemplo. Por exemplo, eu quero saber, será que o 5, 1, 2, 4 é de facto um movimento malabar? Tem outra maneira de fazer, que é a seguinte. Se eu somar 0, 1, 2, 3, e aqui é somar algarismo a algarismo. Estão a perceber? Eu não vou somar o número 5.124 com o número 123. Vou somar o 5, 0, o 1 com 1, ok? E faço aquela soma. E isso dá... Toda a gente tem cor e alto. 5... Eu pensei que ia aparecer um de cada vez. Ok? E agora... Considerem os restos da divisão daqueles números pelo número de números que estão ali. Estão ali 4 números. Façam a divisão por 4. 5 a dividir por 4, qual é o resto? Conseguem fazer sem máquina calcular? Opa, se dividirem 5 coisas por 4 pessoas, sobra uma coisa. Ok? E a seguir é fácil. O resto da divisão de 2 por 4 dá 2. O resto da divisão de 4 por 4 dá 0. E o resto da divisão de 7 por 4 dá 3. Então acontece o seguinte. Se ali no fim obtiverem todos os números de 0 até o número que têm, se aparecerem 4, ali é o 3, 0, 1, 2, se aparecerem todos, então é um movimento malabar. Se não aparecerem todos, não é. É o que aquele resultado está ali a dizer. Por exemplo, se fizerem o 5, 4, 1, 2... Se somarem 0, 1, 2, 3, o que é que dá? Dá 5, 5, 5, 5, 3, 5. Calculam os restos da divisão por 4, dá 1, 1, 3, 4. Não é um movimento malabar. Percebem a regra? Portanto, alguém descobriu isto e demonstrou que é sempre verdade. A vantagem disto é que permite agora, eu vou saltar este à frente, permite agora fazer o contrário. Por exemplo, imaginem que eu quero criar um padrão malabar novo, ou tentar. Ok? E posso fazer o seguinte. Pego nos números de 0 até o número que eu escolho. 4. 0, 1, 2, 3, 4. Ponho numa ordem que eu queira. Ok? Portanto, isto corresponde ao fim daquilo. O que é agora fazer o contrário? Agora, o contrário ainda te envolvia o resto. Portanto, é substituir aqueles números por outros números que têm o mesmo resto quando divididos por 5, que é o número de coisas. Por exemplo, aquele 4, eu posso fazer o seguinte. Posso deixar como 4... Ou qual é outro número que dá resto 4 quando dividido por 5? Difícil? É um truque muito fácil, que eu somo 5. Se eu somar 5 ao 4 dá 9, é o número que dá o mesmo resto. Mas eu deixo 4. Aquele 1, eu podia deixar 1, ou posso substituir por um número que dá o mesmo resto que 1 quando dividido por 5. Por exemplo, o 6, por exemplo, se eu somar 5, ok? O 11, etc. Ok? Escolho o 6. O 2, posso deixar o 2 e escolher o 7. Escolho o 7. O 0, posso deixar 0 ou posso escolher 5 ou 10. Escolho 5. O 3, escolho 8.
Ok? Fiz a primeira etapa do processo inverso. Este. E agora, em vez de somar aqueles números, subtraio. Se eu subtrair aquilo, obtenho aquilo 4, 5, 5, 2, 4. Isto é um padrão malabar. Perceberem desta maneira, em potência nós temos todos. Se vocês escolherem aqui quantos quiserem, escolhem a ordem que quiserem, substituem aqui segundo aquela regra e subtraem, ok? Obtêm um padrão malabar e isto estão todos. Ok? Outra coisa que os matemáticos fazem, os matemáticos, contrariamente ao que as pessoas imaginam, detestam fazer contas. Ok? O que nós gostamos mesmo de fazer, e gastamos muitas horas a fazer isso, é maneiras inteligentes de evitar fazer uma conta. Ok? E o que está aqui é uma coisa fantástica. Eu não vou explicar aquilo. Aquilo está só ali por razões estéticas. Isto é uma coisa bonita, esteticamente. Ok? Olhem isso. Podem pensar nisto. Isto é uma espécie de SMS muito concentrado. Ok? Abreviação de muitas ideias. E o que está ali é quantos movimentos, quantos padrões existem, diferentes, com um número de bolas, que é o B, e com um período P, quer dizer que se repete de P em P. Por exemplo, o 3 repete-se 3 em 3. O 4, 4 em 4. Okay? O 4, 4, 1 repete-se de 3 em 3. Percebem? E, portanto, com B bolas e período P, o número é dado por uma certa fórmula, que é bastante difícil de obter, mas aqui está outra coisa que a matemática faz, que é este problema está resolvido para sempre, para todas as possibilidades. Portanto, o matemático não gosta de resolver um problema. Nem 2, nem 3. O objetivo da matemática é resolver uma infinidade de problemas, todos de uma só vez. Ok? E depois há algoritmos para encontrá-los. Por exemplo, o que está aqui são todos os movimentos possíveis com 3 bolas e com período 3. Portanto, nós temos agora, nós conseguimos dizer, e está tudo classificado. Ok? Tudo. E a pessoa pode pensar, o que é deixado a malabarista? Muita coisa. Estou a ficar com alguma falta de tempo, só vou referir aqui esta coisa, muito brevemente. Há uma maneira, usando uma coisa que se chamam grafos, de codificar, eu não vou explicar como é que está aqui, depois os mais curiosos no fim podem perguntar. Mas um movimento malabar corresponde a um caminho naquele grafo. E o que a matemática consegue fazer é dizer exatamente, se eu quiser passar de um movimento para o outro, okay, o que é que eu devo fazer? Por exemplo, logo no início, eu passei do 3-3 para o 4-4-1 e o que eu fiz foi caminhar naquele grafo. E eu, estudando aquele grafo, eu consigo encontrar novos caminhos, novas maneiras. Aqui estão todas as possibilidades perante mim. Mas agora depende da minha criatividade explorar este espaço. Okay? O que o matemático faz é mapeia o espaço das possibilidades. Pois a parte criativa é arranjar caminhos diferentes e misturar caminhos nesse espaço. E o número de possibilidades é tão grande, tão grande, tão grande, que nunca se perde. Aliás, em certo sentido, eu não vou conseguir explicar aqui, ganha-se criatividade. Não se perde criatividade ao perceber as coisas. Percebendo umas coisas, permite-nos aumentar os horizontes da nossa visão e permite explorar mais possibilidades. Bom, eu só gostava de terminar com algumas considerações, espero que relativamente rápidas, sobre uma pergunta que toda a gente faz e toda a gente me faz há muito tempo, quando eu dou aulas e faço palestras de matemática. Para que é que isto serve? E eu já aprendi que a melhor maneira não é dar a resposta à pessoa, porque muitas vezes a pessoa não está preparada para receber a resposta. E implica sempre, as pessoas normalmente não sabem, mas implica algum trabalho da parte da pessoa perceber a resposta. Num outro sentido, a pessoa tem que merecer a resposta. Ok? E portanto, o que eu vou fazer, não vou responder a isso, mas vou dar pistas para só mostrar um bocadinho de algumas respostas que eu fui dando a mim próprio, okay? E que gostava que vocês ficassem a pensar. A primeira é usando aqui um animal chamado tunicados. O nome científico é Clavina molossensis. O que é que isto tem a ver com isto tudo?
Este animal é um animal que vive no fundo dos oceanos e é um animal que, enquanto jovem, se nasce num sítio e tem um pequeno... consegue-se mover, um pequeno dispositivo motor, até que encontra um novo sítio. Quando encontra esse novo sítio, fixa-se a esse sítio e nunca mais se move o resto da vida. Ok? Fica fixo. A primeira coisa que estes indivíduos fazem quando ficam fixos... Bom, antes disso, para eles se mexerem, têm que ter um pequeno cérebro. Portanto, tem um cérebro muito rudimentar, porque qualquer animal que se desloque tem que ter um cérebro. Porque tem que reagir a coisas, tem que descobrir coisas, tem um pequeno cérebro. A primeira coisa que eles fazem quando se fixam é digerir o próprio cérebro. Porque já não precisam de cérebro, o cérebro gasta muita energia e, portanto, digerem o próprio cérebro. Ok? Isto é mais ou menos o que acontece, vocês estão a rir-se, mas é mais ou menos o que acontece, do meu ponto de vista, às pessoas que estabilizam na vida e se fixam. Ok? Onde reparar que essas pessoas, às vezes eu fico com a ideia, têm um bocadinho menos de cérebro, perdem ali alguma coisa. Ok? Portanto, uma das coisas que são muito importantes, já agora, o que eu disse é mesmo verdade, quando vocês estão a aprender malabarismo, vocês estão a fazer crescer o vosso cérebro. Ok? É uma das razões de ser malabarismo. Matemática nem se fala. Ok? Outra coisa que eu gostava de pensar é uma frase escrita, não desta maneira, isto é um resumo, por um poeta, um grande poeta alemão, o Schiller, ok? Cujas palavras o Beethoven imortalizou na Nona Sinfonia de Beethoven. Aquela parte cantada é do Schiller. Okay? Ele escreveu um grande texto sobre estas coisas e um resumo é o seguinte. Isto é uma lição muito importante que as pessoas têm muito pouco cuidado com estas coisas. Okay? As pessoas normalmente dizem coisas do tipo eu não tenho jeito para a matemática, eu não tenho jeito para o inglês, eu não tenho jeito para a história. Isso é um disparate. Okay? Ou eu não tenho jeito para fazer malabarismo. É um disparate. Não faz sentido nenhum. Ninguém nasce. Okay? Eu não imagino os meus genes, que são relativamente poucos. Uma das grandes surpresas da descodificação do genoma humano é que nós temos menos genes que o que se pensava. E quem saiba programação e consiga programar a nível baixo percebe uma coisa. Os genes não são suficientes para lá estar programada habilidade para o malabarismo, habilidade para a história ou não, etc. Okay? O que se faz com o malabarismo é todas as coisas. Ninguém tem jeito ao início. Okay? Eu, quando comecei a fazer isto, era uma chatice. Tinha que apanhar bolas do chão montanhas de vezes. Okay? E o que eu fiz foi ter alguma coragem, persistência e continuar a fazer e a partir da altura a pessoa faz. Com as outras coisas é tudo o mesmo. Ninguém se pode atrever a dizer eu não sei ou não sou capaz de fazer isto até tentar a sério. Se a pessoa não tentar a sério, claro que não sabe. Ok? Se a pessoa for aprender uma coisa, imaginem aprender uma língua. Vocês acham-se incapazes de aprender uma língua? Acham-se incapazes de aprender chinês ou árabe? Porque a pessoa que se acha incapaz de aprender uma língua tem uma pergunta muito simples. Como é que aprendeu a língua deles? Nós não temos capacidade para aprender línguas? Aprendemos a nossa, ok? Até de uma maneira bastante incrível. A maneira como os bebés humanos conseguem fazer. Nós aprendemos a aprender qualquer coisa que queiramos, desde que investamos tempo a fazer isso. É só isso. Portanto, o que a pessoa devia dizer é eu não quero investir tempo a aprender aquilo. Tudo bem. Ok? Mas às vezes é uma pena, porque até experimentar coisas não se sabe. E só tenho a dizer isto, aliás, nas palavras do Schiller. Apenas os que têm a paciência, isto é uma coisa muito importante, de fazer coisas simples com perfeição, adquirem a capacidade de fazer coisas difíceis. Ok? Terceira coisa. O Knudsen, um daqueles matemáticos malabaristas que eu falei, tem recentemente um artigo com alguns colegas sobre propriedades geométricas de figuras muito complicadas, em que eles descobriram novos resultados sobre essas figuras, usando malabarismo. Portanto, ideias de malabarismo foram usadas para classificar propriedades de superfícies muito complicadas. Essas superfícies muito complicadas, ninguém sabe, mas podem ser, por exemplo, ser muito relevantes para um dia percebermos exatamente qual é a forma intrínseca do nosso universo. Nós não conhecemos o universo, a fórmula geométrica geral do universo é desconhecida. Não sei se sabiam. É um problema muito difícil. Mas, quem sabe, se por causa do malabarismo, os seres humanos não vão mais rapidamente descobrir segredos íntimos e muito subtis do cosmos, usando e brincando com estas ideias. Ok?
Quarta coisa, o Shannon, cujo trabalho foi fundamental para os computadores, os telemóveis e os CDs, disse isto sobre o trabalho da vida dele. Sempre segui os meus interesses sem grande consideração por valores financeiros ou valor para o mundo. Gastei muito tempo em coisas completamente inúteis. E o que eu gostava de vos alertar é o seguinte: os seres humanos só conseguem fazer coisas radicalmente novas se gastarem tempo a fazer coisas que os outros acham que são inúteis. Porquê? Porque se a pessoa for fazer o que toda a gente acha que é útil, é porque já sabemos que é útil e já sabemos o que é. Para explorar coisas novas, que ninguém sabe o que é, nós, à partida, não sabemos se elas são úteis ou não. E, portanto, tem que haver sempre seres humanos que explorem, seja nas ciências, seja nas artes, porque isto que eu estou a dizer, eu estou-me a concentrar na matemática, mas isto é verdade para as artes. As artes exploram um espaço mais humano, o espaço dos nossos sentimentos, que são difíceis de definir por palavras. Mas é a mesma coisa. Nós temos é que explorar e ser aventureiros, explorar coisas novas. Portanto, a pessoa está sempre a perguntar para que é que serve, para que é que serve, para que é que serve, está-se a impedir de explorar caminhos e fronteiras novas. E outra coisa foi dita há muito tempo pelo Galileu, e é verdade, eu gostava de dizer, a matemática é, aparentemente, a linguagem do universo. Para conhecer os segredos íntimos do universo, okay, a matemática tem sido um instrumento fundamental. E eu espero que, a partir de agora, o malabarismo se junte através da matemática para descobrir alguns dos novos e segredos inexplorados do nosso universo. Ok? Muitíssimo obrigado pela vossa atenção. Bom, quem tiver perguntas, alguma dúvida que tenha ficado, quem tiver questões... Bom, enquanto as pessoas vão pensando em algumas perguntas, eu gostava de convidar, como eu disse no início, ok? É muito fácil, eu posso-vos ensinar a fazer isto. Uma das razões porque as pessoas não fazem isto é porque não sabem exatamente o que está a acontecer e que tentam fazer isto, que é muito mais difícil. Okay? O que eu faço aqui é completamente diferente do que eu faço aqui. E eu posso ensinar, aliás, enquanto vão pensando em perguntas, eu vou tentar fazer isto. Isto é muito difícil. Okay? Peço o máximo silêncio enquanto pensam nas perguntas. Eu vou fazer isto em câmara lenta. Vou fazer isto em câmara lenta para ver o que acontece. Em câmara lenta. Muito difícil. Portanto, estão a ver, é muito simples. Eu mando uma bola, só está uma bola no ar. E antes dela chegar, despacho a outra. Ok? Vem aí bola, mansa. Vem aí bola, mana. Vem aí bola. Foi difícil. Fiz ou não fiz em câmera lenta? Ok? Alguma pergunta, entretanto? Enquanto não houver perguntas, eu não vos deixo ir embora. Enquanto pensam em perguntas e fazem malabarismo, eu gostava de deixar aqui um texto adaptado de um texto. Isso não foi o que ela escreveu, mas eu acho que ela me desculparia. Um texto da Simone Weil sobre um outro uso de aprender coisas que as pessoas normalmente não pensam. Eu, quando li este texto, fiquei QO com o texto. O texto tinha uma linguagem diferente com a qual eu não me identifico e, portanto, eu mudei o texto, mas mantive o espírito do que ela quer dizer. Portanto, leiam enquanto pensam em perguntas e alguém quer tentar fazer enquanto os outros... Ok. Portanto, para aprender... É muita pressão. Pois é. Ele disse é muita pressão, é verdade. Isto é muito difícil. Portanto, o que vais fazer só é... Vais mandar esta para ali e antes desta chegar, despachas esta. Esta pode ir para o chão para onde quiseres. Só vais fazer isso. Ele já sabias. Então força. Faz. Oi. Calma, não te sintas pressionado. Muito bem. Consegues fazer... Já agora, este é um bocadinho mais difícil, contrariamente. As pessoas quando vêm fazer, isto é outra coisa importante, as pessoas quando vêm pensam, aquilo é fácil. É como a matemática, quando a pessoa vê alguém fazer o exercício, aquilo é fácil. Mas quando a pessoa vai fazer,
E não é, ok? Isto é mais difícil, mas para a pessoa aprender deve treinar as duas coisas. Portanto, para treinar, a primeira coisa a treinar é fazer isto, é mandar este e antes deste chegar mandar o outro. Nem sequer se preocupar, portanto, fazer isto. Apanhar aquele e o outro vai. Ok? É a primeira coisa. E isto é um bocadinho aborrecido de fazer. Okay? Não é a coisa mais divertida do mundo, mas divertido não tem nada a ver com coisas interessantes. As interseções destes conjuntos são muito complicadas, ok? Mas é a única maneira para chegar a isto e às outras coisas, ok? Mas uma coisa que a pessoa pode treinar no meio é tentar fazer isto. Ajuda àquele. E, portanto, tentar. Ok? Isto. Só isto. Ok? Convém ter as bolas na mão. Ok? Para a pessoa se habituar. Quem que nunca fez e quer tentar? Força. Isto vai correr mal. Podes virar para aqui se quiseres. Vocês vira-te para aqui. Ele quer. Portanto, o que vais fazer tu és canhoto? Não. Então põe duas destros. Ok. Portanto, vais mandar esta para aqui e antes desta chegar vais mandar aquela. E só te vais preocupar em apanhar aquela, ok? Força. Isto foi... Já fizeste isto alguma vez? Já fizeste isto alguma vez? Não. Bom, isto foi a primeira tentativa dele. Foi uma tentativa excelente. Mas reparem, uma coisa importante. A primeira tentativa não precisa de ser excelente para vocês fazerem malabarismo. E ele já estava a ser muito ambicioso. Ele já quer fazer tudo. Ok? E a pessoa tem que ter paciência. Força. Tenta só, não sejas, vá lá, não sejas goloso. Tenta só aquela... Onde é que está a outra? Tenta só um. Não, tem que ser ao contrário. Ok, muito bem. Agora tenta só com aquela dois. Não, esta mão fica ali, sim. Outra reação típica. Reparem, quando ele fez bem, eu é que aplaudi, vocês não aplaudiram. Quando ele faz mal, toda a gente se ri. Este. Ok? Mais. Não queres tentar? Ela é que mas já vai, por que não? É? Pode ser aí, pode. Não dá muito jeito sentado. Essa é tua. Há uma pergunta? Toda a gente ficou esclarecida? Mais? Pões as duas não direito. Mandas esta para aqui e antes destas chegar mandas aquela. Só o que tens de fazer é apanhar aquela. Depois de largares aquela. Sim, ok. Força. Mas esta tem que atirar para este lado? Atira. Pode ser. Não em cima dela. Não, acima. Mas posso atirar para a frente? Não, tenta atirar para o lado, mas não te preocupes muito. Não para a frente. Convém que as mãos se comecem a habituar. Muito bem, exatamente. Isso é o princípio. Professores voluntários. Não, quem manda aos outros agora... Vamos lá, se soubesses fazer, qual era o meu interesse em ensinar? Não, em pé. É em pé, à frente de toda a gente. E ele agora também. Filmar aqui. Eu já sei fazer. Já sabes fazer? Aquela a simples, a 3 Então, ensina a ela. Quem sabe fazer, eu preciso de quem saiba fazer para ensinar aos outros. Já a evolução. Oh, já sabias? Não. Não sabias nada? Nunca tinhas feito? Fazia, mas não sabia fazer. Estou a fazer de costas. E ele estava a tentar não olhar para mim sequer. Temos aqui uma professora mais corajosa que as outras. Portanto, é destra. Ok. Portanto, vai mandar aquela para ali, preocupar-se em apanhar esta e libertar esta antes desta chegar. Mais nada. Exatamente. Mas agora manda esta. A ideia é mandar esta mais ou menos para aquela mão, mas numa primeira fase a pessoa não se preocupa muito com isso. Portanto, vai mandar aquela. Exatamente. E agora tentar mandar aquela. Ok. É essa a tendência da pessoa tentar mandar para aqui. Uma ideia é mandar esta assim num arco. Ok? Eu vou pôr aqui as mãos.
Exatamente, exatamente, exatamente. Portanto, agora é treinar isso um bocadinho. Treinar isso um bocadinho, mas tentar que o arco seja um bocadinho maior, porque depois está quase, está quase. Não está nada mal. Hein? Para a professora não está nada. E o pessoal lá atrás não quer chegar mais para a frente e vir experimentar? Ora, vamos lá ver? Ok, ok. Já está quase, já está quase. Uma. Ok, agora está muito em simultâneo. Tem que demorar um bocadinho mais. Portanto, esta vai. Espera um bocadinho. Ok. Ora, tenta as duas. Só para ver, só por curiosidade. Uma de cada vez. É mais difícil do que parece. Portanto, vai uma. É muito bom. Muito obrigada. De nada. Já o tinha visto fazer daquelas fotografias. Este foi fabuloso. Obrigado. Obrigado. Muito bom.